Nós vamos continuar nessa aula a conversar sobre Previdência Complementar, Lei Complementar 109. Chegamos agora no artigo 63. Esse artigo, tá, é onde inicia uma matéria que é o regime disciplinar. Né? Na medida em que se constatem infrações, irregularidades, nós vamos ver o que vai acontecer aqui. Lavratura de auto, inquérito. Então, é o que nós vamos, né, encontrar a partir daqui. Então, o artigo 63 diz que administradores da entidade, procuradores com poderes de gestão, membros de conselhos estatutários, o interventor e o liquidante responderão civilmente pelos danos ou prejuízos que causarem por ação ou omissão às entidades de previdência complementar. São também responsáveis administradores dos patrocinadores ou instituidores, atuários, auditores independentes, avaliadores de gestão e outros profissionais que prestem serviços técnicos à entidade, diretamente ou por intermédio de pessoas jurídicas contratadas. O órgão fiscalizador competente, o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatando a existência de práticas irregulares ou indícios de crimes em entidades de previdência complementar, tá? Eles vão noticiar ao Ministério Público, enviando ao Ministério Público os documentos comprobatórios dos fatos verificados. O sigilo de operações não pode ser invocado como sendo um obstáculo para a troca de informações entre os órgãos mencionados anteriormente. Tá? E também o sigilo não pode ser invocado, tá, como obstáculo ao fornecimento de informações requisitadas pelo Ministério Público. A infração de qualquer dispositivo dessa lei complementar ou de seu regulamento, para o qual não haja penalidade expressamente combinada, sujeita a pessoa física ou jurídica responsável, conforme o caso e a gravidade da infração, às seguintes penalidades administrativas, tá? Advertência, suspensão do exercício de atividades em entidades de previdência complementar pelo prazo de até 180 dias. Inabilitação pelo prazo de 2 a 10 anos, tanto para o exercício de cargo ou função em entidade de previdência complementar, como em sociedade seguradora, instituições financeiras e no serviço público. Então, advertência, suspensão, inabilitação e multa, tá? De 2.000 a 1 milhão de reais, e esses valores vão ser reajustados de modo a preservar o seu valor real. Então, né, tendo em vista a ocorrência de uma infração, você pode ter advertência e multa, suspensão do exercício de atividades até 180 dias e multa, inabilitação de 2 a 10 anos para cargo ou função em entidade de previdência, seguradora, instituição financeira, serviço público, tá? E multa. Eu trouxe até alguns exemplos, tá, que eu vou mostrar para vocês em seguida. A penalidade de multa será imputada ao agente, tá, responsável, respondendo solidariamente à entidade de previdência complementar, e essa entidade tem direito de ação regressiva contra a pessoa física responsável. E essa pena de multa, ela pode ser aplicada cumulativamente com a advertência, suspensão de atividade e inabilitação para o exercício de atividade. Então, das decisões do órgão fiscalizador, cabe recurso no prazo de 15 dias com efeito suspensivo. Tá? No caso das entidades fechadas de previdência complementar, esse recurso vai para a Câmara de Recursos da Previdência Complementar. Lembrando que antes nós tínhamos o Conselho de Gestão da Previdência Complementar, que era ao mesmo tempo o órgão regulador e o órgão recursal. Em seguida, né, nós temos em 2009
mudança do nome do Conselho de Gestão para Conselho Nacional de Previdência Complementar. Ele atua enquanto órgão regulador e se cria a Câmara de Recursos da Previdência Complementar, que atua enquanto órgão recursal. Então, né, a organização e o funcionamento do Conselho Nacional de Previdência Complementar e da Câmara de Recursos da Previdência Complementar observam o que está lá no Decreto 7.123 de 2010. Esse decreto, ele diz que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é um colegiado que integra a estrutura do Ministério da Previdência, cabe exercer a função de órgão regulador do regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar. E a Câmara de Recursos da Previdência Complementar, né, que é um órgão recursal colegiado também no âmbito da estrutura do Ministério da Previdência, compete apreciar e julgar, encerrando a instância administrativa, recursos interpostos contra decisões da diretoria colegiada da Previc. Esse recurso somente será conhecido se for comprovado pelo requerimento o pagamento antecipado de 30% do valor da multa. Esse depósito recursal, ele não é mais cogitado. No Decreto 7.123, você tem a lista de situações que determinam não conhecimento de recurso. Então, constituem razões de não conhecimento do recurso, a intempestividade, a ilegitimidade do recorrente, o não cabimento do recurso, a desistência voluntária manifestada por escrito e a perda do objeto do recurso. Essa questão do depósito recursal por conta de reiteradas decisões judiciais não é mais exigida. Em caso de reincidência numa infração, a multa ela vai ser aplicada em dobro. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Lá do Decreto 4.942. Esse decreto, ele traz vários artigos descrevendo infrações, né? Cada infração num artigo e a penalidade aplicada. Então, eu trouxe aqui algumas situações para exemplificar. Por exemplo, o artigo 63 desse decreto diz que se configura em infração deixar de constituir reservas técnicas, provisões e fundos de conformidade com normas e critérios fixados pelo, não é Conselho de Gestão, hoje é Conselho Nacional de Previdência Complementar e não é mais a Secretaria de Previdência Complementar, é a Previc. Então, deixar de constituir reservas técnicas, provisões e fundos de conformidade com os critérios e normas do Conselho Nacional de Previdência Complementar e da Previc é infração e vai determinar a lavratura de um auto de infração com a aplicação de que penalidade? Uma multa que pode ser cumulada com suspensão pelo prazo de até 180 dias ou com inabilitação pelo prazo de 2 a 10 anos. Então, multa com suspensão, multa com inabilitação. No artigo 68, vocês veem que eu pulei, né, só para mostrar para vocês alguns exemplos, configura-se infração celebrar um convênio de adesão, a entidade celebra um convênio de adesão com patrocinador ou instituidor e inicia a operação de plano de benefícios sem submeter o convênio à Previc, tá? Ou então inicia a operação de plano sem ter firmado um convênio de adesão com o patrocinador. Tudo isso é infração. Qual é a penalidade? Multa, podendo essa multa ser acumulada com inabilitação de 2 a 10 anos. Nós temos aqui outra infração. Deixar de atender a requerimento formal de informação encaminhado pelo participante ou pelo assistido para defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal específico ou atendê-la fora do prazo fixado pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar e pela Previc. Outra infração, tá? Qual é a pena? Advertência ou multa, tá? Então aqui, né, não é cumulativa. Ou se dá uma advertência ou se multa. Artigo 86. Infração. Admitir ou manter como participante de plano de benefícios
uma pessoa sem vínculo com o patrocinador ou com o instituidor, observadas as excepcionalidades previstas na legislação. Multa, podendo ser acumulada essa multa com inabilitação de 2 a 10 anos. Então, vocês veem que o decreto ele é longo, ele traz vários artigos com as infrações e as consequentes multas. Essas infrações, elas vão ser apuradas mediante processo administrativo, tá? Na forma do regulamento, tá? Que está aí no decreto 4.942, e se aplica no que couber o que está na lei 9.784, né? Que trata dos princípios que regem o processo administrativo no âmbito da administração pública. O decreto 4.942, ele regulamenta o processo administrativo para apuração de responsabilidade por infração à legislação no âmbito do regime de previdência complementar, no caso de entidades fechadas. Por que aqui eu estou falando mais das entidades fechadas? Porque concurso para a FUNPRESP, por exemplo, cobra mais a legislação das entidades fechadas. Então, eu trouxe, né, maiores detalhes sobre essa legislação. O decreto 4.942, no seu artigo 1º, diz que o processo administrativo para apuração de responsabilidade por infração à legislação no âmbito do regime de previdência complementar operado por entidades fechadas e a aplicação das penalidades são disciplinados por esse decreto. O processo administrativo de que trata esse decreto é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de pessoa física ou jurídica por ação ou omissão no exercício de suas atribuições ou competências, e esse processo administrativo ele tem início com a lavratura do auto de infração ou com a instauração de inquérito administrativo. Então, a finalidade do processo administrativo é apurar responsabilidade, seja de pessoa física, seja de pessoa jurídica, por uma ação ou omissão no exercício de suas atribuições ou competências. O início do processo administrativo é com a lavratura do auto de infração ou com a instauração de um inquérito administrativo. Então, o inquérito administrativo, ele decorre da decretação de intervenção ou liquidação extrajudicial, do oferecimento de denúncia e representação, bem como de atividade de fiscalização levada a cabo pela Previc. Então, o inquérito administrativo, que é uma das formas de se dar início ao processo administrativo, ele decorre de decretação de intervenção ou liquidação extrajudicial, oferecimento de denúncia e representação e atividade de fiscalização levada a efeito pela Previc. A representação, tá? Lá nós vimos que se fala de inquérito que se inicia por representação e denúncia, né? A representação é um documento onde uma autoridade ou órgão do poder público, ao tomar ciência de uma irregularidade praticada no âmbito da entidade fechada ou de seus planos de benefícios, comunica o fato à Previc em relatório circunstanciado para registro e apuração. A denúncia é um instrumento utilizado por qualquer pessoa física ou jurídica para noticiar perante a Previc a existência de suspeita de infração às disposições legais ou disciplinadoras das entidades fechadas. Então, a representação vem de um órgão público para a Previc. E a denúncia é um instrumento que é utilizado por qualquer pessoa física ou jurídica para dar conta à Previc da existência de uma suspeita de infração. Muito bem. O decreto, ele trata lá no seu capítulo 2, seção 1, do primeiro momento, que é a lavratura do auto de infração, tá? O auto de infração, ele tem como objetivo registrar a ocorrência de uma infração praticada no âmbito da previdência complementar, né, do regime de previdência operado pelas entidades fechadas, tá? E pode-se, numa mesma fiscalização, se lavrar diversos autos, tá? Tendo em vista a existência de diversas infrações. O artigo 9º, eu peguei apenas alguns artigos para mostrar como é que é o processo. O artigo 9º desse decreto
diz que quando um administrador ou uma entidade é autuada, pode apresentar defesa. Essa defesa é apresentada à Previc e o prazo é de 15 dias contados da data do recebimento da notificação. Então, o auto, ele se dá conhecimento, se notifica ao autuado, e da ciência do auto de infração, ele tem 15 dias para entrar com defesa junto à Previc. Sempre que falar em Secretaria de Previdência Complementar, substituam por Previc, porque o órgão fiscalizador hoje é a autarquia, que a gente chama aqui de Previc, tá? Na verdade é superintendência e tal, mas a gente vai estar sempre falando de Previc. Então aqui nós temos que, escorregou aqui a setinha, a redação está antiga no decreto, dizendo que compete ao secretário de Previdência Complementar julgar o auto de infração. Hoje você tem uma diretoria colegiada na Previc que vai ter essa responsabilidade, tá? Também na questão do recurso, que está lá no artigo 13, nós temos que da decisão da diretoria colegiada, cabe recurso ao Conselho de Gestão da Previdência Complementar. Não, nós sabemos que hoje, da decisão da diretoria colegiada, cabe recurso à Câmara de Recursos da Previdência Complementar. Esse recurso tem efeito suspensivo e deve ser apresentado num prazo de 15 dias da ciência da decisão notificação, ou seja, decisão notificação dizendo que o auto foi procedente. Então, dessa decisão, a partir da ciência da decisão, o autuado vai ter direito a entrar com recurso, mas o recurso é junto à Câmara de Recursos da Previdência Complementar. Então, o início do processo administrativo se dá com a lavratura de auto de infração ou com a instauração do inquérito administrativo. O inquérito, ele decorre de decretação de intervenção ou liquidação extrajudicial, de oferecimento de denúncia e representação e da atividade de fiscalização levada a efeito pela Previc. O artigo 38 do Decreto 4.942 diz que a representação ou denúncia formalizada tem que ser protocolada na Previc hoje e tem que conter todas essas informações que vocês veem aí, tá? Identificação de órgão e cargo, no caso aí da representação, Identificação e qualificação do representado ou denunciado. Então, tanto se identifica o denunciante ou aquele que está efetuando a representação aqui, tá? Então, identificação no caso de representação do órgão público, porque a representação sempre vem do órgão público. E a qualificação do denunciante ou de quem o represente, no caso de ser uma denúncia feita por pessoa física ou jurídica. Tem que ter também a identificação e a qualificação do representado ou do denunciado e a indicação das irregularidades cometidas, danos ou prejuízos causados à entidade ou dos indícios de crime. Então, a representação, a denúncia tem que conter esses elementos. Então, se faz o protocolo da denúncia ou da representação junto à Previc, a Previc recebe essa denúncia, faz diligência se julgar necessário, publica uma portaria no Diário Oficial da União com a designação da comissão, tá? Que vai levar a cabo esse inquérito, vai se notificar o denunciado ou representado, tá? Que é o que nós temos aqui no artigo 39. Se for recebida a representação, a denúncia, caso necessário, se faz aí as eventuais diligências e a Previc pode decidir pelo arquivamento, se concluir pela prescrição ou pela improcedência dessa representação da denúncia, ou quando configurada a prática de ato omissivo ou comissivo que possa constituir infração, aí vai se determinar a lavratura do auto ou a instauração do inquérito administrativo. Então, recebeu a representação ou denúncia, a Previc decide pelo arquivamento, se concluir que está prescrito ou é improcedente aquela denúncia ou representação, e se configurar a prática de algum ato que possa constituir infração, se lavra o auto ou se instaura o inquérito administrativo quando a complexidade dos fatos determinar a necessidade de um inquérito. O inquérito, ele se instaura com a publicação no Diário Oficial de portaria que designa a comissão de inquérito,
tá? Que é composta no mínimo por 3 servidores federais efetivos, e a portaria vai ter o objeto do inquérito. Após a instauração do inquérito, se notifica o denunciado ou representado, ou os administradores, conselheiros, tá? E a entidade fechada. Então, protocolou a denúncia, a Previc recebeu, realizou diligências necessárias, publicou, né, em portaria no Diário Oficial a designação da comissão, notifica o denunciado ou representado e vai agora providenciar essa comissão de inquérito a coleta de depoimentos ou diligências e perícias que se fizerem necessárias. Lavra um documento de acusação formal, que é denominado ultimação de instrução, e aí notifica o acusado para ele poder apresentar defesa. Então, é o que vem aí. O presidente da comissão pode promover a coleta de depoimentos dos notificados e de todos aqueles que possam contribuir para a elucidação dos fatos, requerer diligências, perícias juntadas de documentos e informações da entidade fechada, tá? E se surgir indício de responsabilidade imputável a outro, né, agente, vai notificar esse outro provável responsável por danos, prejuízos, né, por infração. E quando, né, a comissão tiver todos os dados, o documento que vai ser lavrado de acusação formal, né, é a ultimação da instrução. Aí lá tem a descrição da irregularidade, tipifica-se o fato, se indica dispositivos infringidos, a agente responsável e a penalidade prevista. E aí essa ultimação de instrução vai ser dada ciência dela ao acusado para ele apresentar uma defesa no prazo de 15 dias. Então, notifica o acusado para ele apresentar a defesa, aí vai se ter aí a feitura de um relatório conclusivo a partir, né, dos elementos da defesa, ou se ele não apresentar a defesa, publica-se a decisão sobre o relatório em Diário Oficial, se notifica o acusado dessa decisão e aí ele ainda pode recorrer da decisão à Câmara de Recursos da Previdência Complementar. Então, concluiu a instrução, a comissão emite o relatório conclusivo, considerando todas as provas e a defesa apresentada, submete-se, né, à diretoria da Previc, a decisão sobre o relatório conclusivo é publicada em Diário Oficial, se notifica o acusado do inteiro teor dessa decisão e da decisão proferida no julgamento do relatório conclusivo, cabe recurso ao Conselho de Gestão da Previdência Complementar. Aqui onde tem Conselho de Gestão, a gente coloca Câmara de Recursos da Previdência Complementar. E da decisão da Câmara não cabe mais recurso, encerrou, tá, o processo administrativo com a decisão da Câmara no âmbito desse recurso. Muito bem. O último artigo que nós temos aí, né, que vamos examinar aqui nessa aula, é o seguinte, é que o exercício de atividade de previdência complementar por qualquer pessoa física ou jurídica, sem autorização devida, tá, do órgão competente, inclusive comercialização de planos de benefícios, bem como captação ou administração de recursos de terceiros com objeto de, direto ou indiretamente, adquirir ou conceder benefícios previdenciários sob qualquer forma, submete o responsável à penalidade de inabilitação pelo prazo de 2 a 10 anos para o exercício do cargo ou função em entidade de previdência complementar, sociedade seguradora, instituição financeira e no serviço público, além de multa e além de outras sanções na medida em que tenha, né, outras sanções legalmente previstas. Muito bem, aqui encerramos essa aula. Na próxima estaremos vendo a nossa última aula sobre a Lei Complementar 109. Até lá!